Já teve sensação estranha ao chegar em casa, no trabalho, no carro? Um frio na espinha? Já viu vultos? Já sentiu o sentimento de opressão? O tema de hoje é a última aula de batalha espiritual, hoje falando de demônios territoriais. Fica comigo até o final, porque a última parte desse estudo, bem no final desse vídeo, acredito que vai fazer uma grande diferença nas nossas vidas. Até aqui nós temos conversado no primeiro e segundo estudo sobre muitos assuntos. Está passando o card aqui agora. E nessa playlist você vai ter acesso então a um estudo completo sobre batalha espiritual. Porém, no dia de hoje, nós vamos entrar em uma coisa que é muito importante, que é a questão da territorialidade. Eu acredito que você já deva ter visto uma parte desse vídeo que eu vou passar, mas eu acredito que mais uma vez é importante olhar isso. Dá uma olhada nesse vídeo aí bem rapidinho. Outra coisa, eu me cansei. E outra coisa, eu me cansei de você roubar a minha alegria. Isso vai mudar também. A minha alegria não vem dos meus amigos, não vem do meu trabalho e nem do meu marido. A minha alegria vem de Jesus. Muito bom, né? É isso aí, você decide. E o assunto de hoje fala de algo muito sério, que é a batalha espiritual, uma jornada que nós vamos falar pelas escrituras de uma guerra invisível. Todo mundo passa por essa guerra, seja no casamento, no trabalho, em casa, nós enfrentamos a cada dia. Para que a gente possa entender, assim como Deus tem a sua hierarquia, no mundo espiritual também, no mundo demoníaco também há hierarquia. E espíritos territoriais não é algo novo, pelo contrário, é algo que tem sido discutido ao longo dos anos. E um dos textos mais conhecidos para defender toda essa ideia de territorialidade está lá em Daniel capítulo 10, versículo 13 e versículo 20. Lá nesse texto nós vamos ver que Daniel faz uma oração e fica muito claro naquele texto que o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia são então oposições à resposta que Daniel estava esperando já há 21 dias. E nós vamos observar então de que existia ali naquele tempo uma territorialidade, então uma batalha espiritual foi travada para que a resposta chegasse. Quantas e quantas vezes nós já estamos em processo de oração, jejum, e nós então entendemos que as respostas não chegam no tempo. Nós vamos perceber então de que é necessário compreender essa batalha. Lá no manual Halley, nós vamos ver que existe lá uma nota bem interessante. Deus levantou o véu e mostrou a Daniel algumas realidades do mundo invisível. Essa realidade, gente, que ela vem desde o Éden. Quando você olha Gênesis capítulo 3, nós vemos ali na instituição da família, logo no início, a realidade da batalha espiritual. Quando Eva, ela estar ali e a falta de posicionamento, principalmente de Adão, vai trazer para nós o posicionamento do mal. Dentro, então, de todo esse conceito, nós temos, então, algumas vozes teológicas sobre isso. O Baldini, você pode ler lá no Daniel, Introdução e Conteúdo, no livro dele, você vai aprender demais sobre isso. O próprio Caio Fábio tem um livro chamado Batalha Espiritual. Dr. Russell Shedd, até na Bíblia Shedd, nesse texto de Daniel, ele vai dizer que o príncipe do reino da Pérsia, o poder espiritual satânico manifesta através do culto pagão dos persas. Se você olhar os vídeos anteriores, o estudo anterior, você vai lembrar de que nós estávamos conversando exatamente sobre legalidade, sobre algo que, dentro de contextos espirituais, há muita legalidade, como, vou dar um exemplo, aqui no Rio de Janeiro nós temos o Carnaval, e o Carnaval é sim uma porta gigantesca de legalidade. E nesses contextos, tanto do Rio de Janeiro quanto em outros sistemas sociais ao longo da história, sistemas principalmente de idolatria, você vai observar que existe muito isso. Dentro da territorialidade espiritual, passagem-chave: Marcos 5, o endemoniado gadareno, Mateus 4:8, a tentação de Jesus, e principalmente Efésios 6:12,
onde nós temos ali, ó, principados e potestades. A hierarquia espiritual, arquês ou exousias, nós vamos observar então de que existe toda uma hierarquia. E o nome de Jesus está em cima de todo nome. E aquele texto ali vai mostrar essa hierarquia. Que o nome de Jesus está acima de todo nome. Que nomes são esses? Então você vai ver. São forças espirituais, regiões celestiais, príncipes desse mundo, principados e potestades. Príncipes do mundo, governo mundial. A ação de demônios sobre a existência humana, ela vai transcender, muitas das vezes a gente não percebe isso, vai transcender aspectos que são apenas micro e vai para a questão macro. Olhamos governos, a geopolítica mundial, guerras, conflitos, todos eles têm ações ou interferências demoníacas. Lembrando que todo o poder é dado a Jesus. Nós sabemos que nada disso acontece sem a permissão de Deus. Quando você olha para o livro de Jó, você percebe bem isso. Mas isso não impede toda a questão territorial, e fique ligado que no final você vai entender algumas coisas. Ele vai dizer também forças espirituais do mal e nas regiões celestiais, esferas espirituais, onde espíritos, sejam bons ou maus, operam. E então quero dizer aqui, ó, algumas religiões tratam isso de forma completamente errada, né? Como tem os kardecistas, os espíritas e tantos outros que vão falar de espíritos desencarnados, vai falar de alma penada. Nada disso é real. Porque quando nós falamos de batalha espiritual, estamos nos referindo ao reino das trevas e o reino da luz. Os anjos caídos que se transformaram em demônios e os anjos que são leais a Deus, que continuam na batalha. E nessa hierarquia, tanto do mal quanto do bem, existe essa hierarquia. E nós estamos no meio disso, no meio dessa luta e conflito, e nós não podemos ficar alheio a isso. Então, o primeiro passo que eu quero destacar é que nós precisamos compreender o que é mapeamento espiritual. O que é o mapeamento espiritual? Quando você vai, de alguma forma, ou você mesmo, ou alguém que possa fazer isso para você, é um método de guerra usado pelo movimento de batalha espiritual para conhecer regiões, seja para evangelizar, seja para você comprar algum bem, seja para uma igreja da qual você serve, seja algum comércio que você vai abrir. Consiste em estudar a história do lugar. Se você deseja evangelizar, se você deseja comprar, seja ela histórica, política, social e também espiritual. Muitos fazem o seguinte, eles fazem então todo um mapeamento do local. Quando você olha de violência, você olha se aquele local é um local bom para morar, se é um local bom para que você faça então algum tipo de negócio, mas muitas das vezes o que falta é um mapeamento espiritual. Esse local, o que foi antes nesse local? O que tinha ali? O que aconteceu ali naquele local? Volto a dizer, não estou falando de espíritos que ficaram ali, mas ali pode ter sido um ponto de legalidade, isso precisa ser quebrado no nome de Jesus. Então, segundo pregadores, e eu acredito muito nisso, tanto o evangelista quanto tudo isso que eu estou falando precisa desse mapeamento espiritual. Algumas coisas podem ser feitas como caminhadas de oração, pode ser feito atos proféticos, pode ser feito quebra de legalidade, maldição, após o mapeamento espiritual, caso você entenda de que ali existe sim algo que precisa ser feito. Dentro da perspectiva bíblica, nós vamos perceber então que não se destrona principados e potestades para depois pregar a palavra. Em primeiro precisam eles serem destruídos, destronados, para depois, porque a palavra precede e fundamenta qualquer guerra espiritual. E a ordem importa. Muitas das vezes você já está ali pregando, mas a oposição demoníaca impede o avanço da obra. Por isso, perceba só, após o mapeamento, você precisa observar e destronar para logo após você continuar nesse processo de pregação, ou de mudança de casa, ou até de um negócio pré-estabelecido. Nós vamos entender também, querido, que todo movimento de batalha tem retaliação. E aí, é uma coisa óbvia, né? Se você ataca, você tem que esperar a retaliação. É como numa guerra, ninguém dispara um míssil para o outro lado esperando que você vai ganhar flores, ao contrário. Nenhum exército entra numa batalha para jogar um míssil e receber flores. Jogar bombas e receber bombons. Isso não acontece. Como um boxeador também.
Quando ele entra no ringue para lutar, ele não apenas entra para bater, para derrubar o adversário, mas ele precisa se preparar para aquilo que são os contragolpes e as ofensivas. E a retaliação, ela existe, mas não, o que eu vou falar aqui não é para você causar medo, apenas para que você compreenda e entenda isso. Então, toda batalha tem retaliação. Então, quando o cristão ataca esses espíritos, invade a sua jurisdição no nome de Jesus, tenta implantar o reino de Deus, é claro que você vai ter retaliação. Esses demônios podem se infernizar, podem vir com doenças, problemas conjugais, trazer dissensão, confusão, briga. E essa retaliação, ela acontece muitas das vezes quando ele tem oportunidades de contra-atacar. Aí você precisa olhar os estudos anteriores, porque as oportunidades muitas das vezes acontecem quando há brechas, legalidade. Então, dentro de uma batalha, algumas lutas serão vencidas, mas a guerra já está ganha no nome de Jesus, querido. Não desista, não pare de lutar. Eu gosto muito de uma canção que diz, não pare de lutar. Pode ser, como está aqui no slide, alguns desses problemas. Qual é a resposta então para isso? Como você precisa se preparar para as retaliações? Querido, a retaliação, ela irá acontecer, mas à luz das escrituras, nós vamos perceber que os obstáculos acontecem ao ministério. Tem a atividade demoníaca, o sofrimento redentor e a oposição invisível. Então Jesus passou por isso, Paulo passou por isso, Pedro passou por isso, os apóstolos passaram por isso. Nós vamos passar por isso, mas a vitória é nossa no nome de Jesus. Então você olha ali, ó, atividades do maligno, tentação, Pedro é usado pelo diabo, crucificação e zombaria, perseguição em Tessalônica. Então você vai ter o próprio diabo, ataque frontal, você vai ter pessoas sendo usadas, mas lembre-se disso, esse sofrimento, né, é para a glória de Deus. Então durante todo o ministério de Cristo de Paulo, nós vamos ver isso. Quando você lê o livro de Atos, você vai perceber que é isso. E o diabo faz de tudo. Ele implica, ele manda semente de discórdia, desavença, contenda, enfermidade, tudo que ele tenta fazer. Ele é o tentador, né? E é o que ele vai fazer. E aí você vai ler o texto de 1 Tessalônicas 3:5, onde você vai compreender muito bem as artimanhas de Satanás. Uma das coisas importantes é o discernimento, que é o que está faltando muito na igreja atual. O dom do discernimento, querido, que está lá em Coríntios, é fundamental, e principalmente nos dias de hoje. Por quê? As artimanhas satânicas, elas têm se multiplicado, as formas e os jeitos. Hoje nós temos a internet, tem tantos e tantos meios para isso, e o dom do discernimento é fundamental. Como funciona o dom do discernimento? Quando você recebe de Deus uma orientação, um discernimento, um entendimento se algo é diabólico ou algo é de Deus. Então tem alguns exemplos aqui. Lá em Atos capítulo 13, logo após Paulo e Barnabé serem escolhidos pelo Espírito, né, designados pela igreja de Jerusalém para avançar para a evangelização, olha o que vai acontecer. Logo no início aparece um homem chamado Elimas. E esse camarada, que ele está ali no meio deles, esse discernimento espiritual vai mostrar de que é necessário uma libertação. E o procônsul lá vai ser liberto tanto por Paulo e Barnabé, e a obra do Senhor vai avançar. Em Atos 16 é algo incrível, porque existe uma mulher que está ali gritando, elogiando, esses homens são homens de Deus, são homens maravilhosos. Você imagina, se alguém está te elogiando, alguém está ali aparentemente te abraçando, você pensa que é algo de Deus. Mas olha o discernimento, perceba o discernimento, saia dela. Paulo vai olhar, vai ver que aquilo não é de Deus e vai dizer saia dela. Apenas com discernimento você vai conseguir diferenciar o que é de Deus e o que não é de Deus. A oração de guerra ficou bem exemplificado com essa mulher do filme. Perceba, a oração dela é intencional, direta, nominal. Isso é uma oração de guerra. Diferente das nossas orações, não que sejam comuns, mas são orações cotidianas, orações do dia a dia. Na batalha espiritual, as orações de guerra elas são fundamentais, porque elas são específicas, elas são diretas. E baseado nisso, eu quero deixar aqui para você que existem 3 níveis de batalha. Primeiro nível solo, que é a expulsão de demônios. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei algumas vezes. Então esse confronto direto com a possessão.
O nível do ocultismo, confronto e atividades demoníacas expressa em seitas. Então muitas das vezes as pessoas estão ali imersas nisso, enganadas nisso, e você precisa também num nível de batalha trazer clareza para essas pessoas. Pessoas estão enganadas na mesa branca, achando que estão conversando com filhos que se foram, com pessoas amadas que se foram. Isso também é um nível de batalha. Evangelizar pessoas que estão perdidas, pessoas que estão presas no pecado, isso é batalha e precisa ser visto como batalha. Nós pensamos que o evangelismo é apenas a declaração da palavra, mas não. Ganhar uma alma para Jesus envolve entrar na batalha, entrar na brecha por aquela alma, para conquistar aquela alma. Não é à toa que Paulo vai dizer que Jesus nos libertou e nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então o reino das trevas ele é real, ele é visível, ele é palpável. Você pode sentir isso através da pessoa do Espírito. Quando as batalhas se intensificam, quando você de fato se posiciona ao lado de Jesus, querendo fazer a obra, desejando ganhar almas para Jesus, você já está imerso nessa batalha. Então entenda a diferença. Nível estratégico, guerra contra espíritos territoriais. É esse nível que nós estamos falando. Identificar, procurar entender se existe algum espírito que está atuando naquela região, naquela localidade. Por quê? As pessoas confundem, a guerra nunca é sobre pessoas, mas é sobre os demônios. Paulo disse isso, nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Quando você faz guerra contra pessoas, as pessoas podem ir embora, mas o demônio fica. Por isso que Jesus disse para Pedro, arreda de mim, Satanás. Satanás vai, mas o discípulo fica. Então essa oração de guerra, ela precisa ser feita através, nesse caso nosso, desse nível estratégico. Quando você identifica, então, poderes espirituais numa localidade, você vai precisar expulsá-los através da palavra falada, muitas das vezes, citando nominalmente o tipo de atividade demoníaca que se encontra naquele lugar. Por isso, perceba só, é fundamental o mapeamento para que você compreenda se aquilo que você está fazendo ali não está prosperando, porque existe ali uma legalidade demoníaca naquele lugar. Dentro da oração de guerra, nós vamos compreender principalmente em Efésios 6:3, para que possais resistir ao dia mau. Resistir exprime a ideia de opor-se, defender-se, face a face, colocar-se contra, permanecer firme. Então muitas das vezes a gente acha resistir é ficar ali, como um pobre coitado, sabe, se recebendo opressão, recebendo todo aquele tipo de carga, mas você não tem esse tipo de ataque. Então a ideia nunca é retroceder contra o ataque, mas é não conceder nenhuma vantagem ou vitória. Então nesse resistir que está aí nos estudos anteriores, é fundamental, você precisa se vestir com armadura. Maldição hereditária, é o segundo ponto que eu quero tratar aqui. Muitos acham que não existe maldição hereditária. Há uma confusão enorme, principalmente dentro das nossas igrejas, sobre maldição hereditária. As pessoas não acham que tem, outros acham que não tem, e eu quero falar biblicamente aqui com você sobre isso. Maldição, gente, é o ato de maldizer, amaldiçoar, é jogar uma praga, desgraça, infortúnio, e aí as pessoas acham que porque aceitaram Jesus de alguma forma estão livres disso. Nós vamos olhar aí, né, na etimologia, que é a raiz da palavra, karatomai, prender por encantamento, cercar com obstáculos, deixar sem forças, sentido que, sabe de quê? Banimento, inexistência de bênção. Então essa questão da maldição basicamente vem de não ser abençoado. Não sei se você sabe, a igreja primitiva amaldiçoava as pessoas, está na Bíblia, ela amaldiçoava as pessoas, as bênçãos do Senhor eram para a igreja e maldição para os de fora. Outra questão importante é que na etimologia, maldição solene frequentemente ligada a juramentos e pactos no contexto do Antigo Testamento. Existia isso no Antigo Testamento. Ainda pronunciar uma fórmula de maldição, colocar em alguém em posição de vergonha ou desonra. Já viu aquela história? Essa criança é uma peste, essa criança é uma praga, esse irmão é uma desgraça. Isso é uma forma de amaldiçoar. Colocar derrota, dizer que não vai conseguir. É exatamente isso.
amaldiçoar formalmente. Balaão, pô. Está lá em Números 22, versículo 6. Quando nós olhamos maldição hereditária, lembra que nós estávamos falando sobre... esqueci agora. Mapeamento espiritual. Dentro do mapeamento espiritual, é necessário compreender o passado. Então, muitas das vezes, consciente ou inconsciente, alguém que não sabe ainda, talvez o seu bisavô, seu avô, seu pai, te ofereceu você, ou de alguma forma fez algum encantamento, te levou em algum lugar, e aquilo precisa ser quebrado no nome de Jesus. Precisa ser quebrado. Então faz-se necessário conhecer o pecado dos antepassados. Existem coisas que foram feitas no passado que ainda não foram quebradas. Então a Bíblia mostra que toda vez que houve um avivamento em Israel, a primeira coisa que aconteceu é a confissão da iniquidade dos seus antepassados. Neemias 9, de 1 a 3. Incitou o povo a confessar os pecados de seus pais diante de Deus. Aí talvez você fique assim com a sensação, mas meu pai fez, o que eu tenho a ver com isso? A maldição hereditária são brechas que foram abertas. Há famílias que eles têm dentro da maldição alguns costumes que são repassados de geração a geração. Então muitas das vezes acontece, meu pai fazia isso, meu avô fazia isso, eu vou fazer isso. Então continua repetindo erros do passado. Você precisa identificar os erros, quebrar esses erros em nome de Jesus, quebrar a legalidade, rejeitar isso para criar um novo ciclo. Novos ciclos precisam ser criados. Daniel confessou os pecados dos seus antepassados em oração, intercedendo pela nação. Esdras, de semelhante forma, confessou os pecados de gerações passadas perante o Senhor. Por isso que quando você faz esqueci de novo a palavra. Você faz esse esboço do passado, não apenas em áreas, mas na nossa vida. Há coisas que você pode ter falado, feito. Mas eu fiz meio que sem querer, mas você abriu portas. Eu tive a oportunidade de passar por um momento onde nós estávamos numa situação de possessão demoníaca, e a pessoa, muito jovem, ela fez algumas coisas que ela achava que eu não tinha... eu só li um livro de magia negra, eu só acendi uma vela, não foi nada demais. Eu vi na internet, mas foi ali que o demônio entrou. Foi a partir disso que o demônio entrou. Outras questões que eu já tive a oportunidade de saber, porque o pai fez um despacho lá atrás para o filho se converte, mas aquela situação não foi resolvida. Então aquilo precisa ser resolvido. Então ainda sobre maldição hereditária, no dicionário internacional, os pagãos achavam que os homens eram capazes de manipular os deuses. Tu lembra? Golias amaldiçoou Davi. Balaão amaldiçoou Israel. Entretanto, maldição infundada não possui proveito algum. Então, por que a maldição pode acontecer? Maldição sem quebra de princípio, ela não funciona. Mas maldição com brechas, ela tem a oportunidade de acontecer. Então, desde o momento que você renuncia a isso no nome de Jesus e você vive os princípios, as pessoas podem até continuar algumas fórmulas, despachos, mas aí não acontece mais, porque as brechas foram fechadas. Quero que você separe isso. Uma das coisas é aquilo que já aconteceu com brechas abertas. Após a armadura, o seu entendimento, confissões e renúncias e o seu posicionamento, isso não é possível mais. Foi conforme Deus disse a Abraão: os que te amaldiçoarem, eu os amaldiçoarei. Amaldiçoar o profeta de Deus equivale a atacar o próprio Deus e trazer juízo divino. Então, quando você se posiciona diante de Deus e fecha as brechas e vive princípios, a maldição já não te pega mais. Porém, eu estou falando de coisas do passado que não foram resolvidas, né? Como agir, então? Reconhecer que Cristo tomou sobre si as nossas maldições na cruz. Ele se tornou maldito por nós. Qualquer maldição que o indivíduo carrega é fruto do seu conformismo, porque Cristo já levou por nós. Assumir perdão, pedir perdão pelos tempos passados e quebrar as maldições. Por isso, as orações de guerra são específicas. Eu renuncio no nome de Jesus, eu quebro no nome de Jesus, eu fecho as portas no nome de Jesus, e a partir disso uma nova vida. Essa questão do ministério de libertação
há um engano grande ao achar que eu aceitei Jesus, tudo se resolveu. A partir do momento que você aceita Jesus, você tem uma nova vida. Essa nova vida não pode trazer traços do passado. Situações que ficaram precisam ser resolvidas para seguir em frente. E isso, gente, existem inúmeros textos. Quer ver um? Quando você olha para Jacó e Esaú, lembra, Jacó sai fugido de casa, ele se torna um milionário assim como seu irmão, porém chega um momento que Deus diz para ele assim: Jacó, volta para sua terra. Você precisa resolver algumas coisas do passado. Essas coisas se referiam principalmente a Esaú, seu irmão. Ele tem um encontro no Vale de Jaboque, ele se transforma em outra pessoa, ele se encontra com seu irmão e a sua vida está resolvida. Quando nós olhamos para a vida de José, José se torna governador do Egito, mas um dia ele precisa reencontrar a família para que o ciclo se feche. Não há como iniciar um novo ciclo se você não fechou os ciclos do passado. Caminhando já para o final, quais são as armas que nós devemos enfrentar na batalha? Além, é claro, da oração, oração de combate, oração de guerra. Primeiro, a pregação da verdade. A fé vem pela pregação da verdade. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Viva a palavra. A oração é fundamental, mas sem vida com Deus não sai do teto. A unção só vai derivar, só vai acontecer mediante uma vida de devoção, devocionais diárias. Precisa se alimentar da palavra todos os dias, para que a palavra faça sentido para você. Ela se torne de fato a sua vida, a forma como você vê o mundo. Então, não apenas pregar, mas viva a palavra. Outra, o poder da proclamação. Pregação é evangelizo, proclamação, quirisso, são palavras diferentes do grego. O triunfo do cristão na batalha acontece muito pela proclamação da verdade, o confronto com os poderes. Alguém que ore pela sua vida, você faça parte de uma equipe dessa. Intercessão, ficar na brecha. Todo aquele que fica na brecha está na batalha. É um ato de petição, de súplica por alguém. Paulo a Timóteo: antes de tudo, exorto que use a prática de súplica, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, reis e todos que se acham investidos de autoridade, para que vivam a vida tranquila e mansa, com piedade e respeito. Paulo vai reconhecer essa súplica em parceria, pregação do evangelho para a salvação, libertação e intercessão. Sem intercessão, a gente não avança na batalha espiritual. Não há como avançar sem a intercessão. A armadura, vou falar de novo da armadura. A armadura é fundamental. Sem armadura, ninguém sai à batalha. Ninguém vai para a batalha sem armadura, a não ser Davi, é claro. Essa armadura é algo que tem eficácia instantânea. Nós precisamos usá-la. Mais uma. A armadura, nós vamos ver que fortaleçam-se. Ainda dentro da armadura, fortaleçam-se no Senhor. Fortaleçam no Senhor significa, literalmente, ser forte. Ainda dentro da armadura, fortaleçam-se no Senhor. Porque a nossa força não é humana, nossa força é divina. Não é na força dos nossos braços, mas na força daquele que já obteve vitória. Dentro da batalha, precisamos estar atentos, né, ao Espírito Santo. Ele dá direção, ele dá velocidade, ele dá as palavras, ele dá a habilidade. É ele que dá os dons espirituais. E manifestando na nossa vida, nós vamos obter êxito na batalha. Não vá com as suas próprias forças. Nunca tente entrar na batalha sozinho. Terminar dizendo, reafirmando mais uma vez, a nossa luta não é contra pessoas, mas contra Satanás e seus demônios. Daí, ao ser maltratado, perseguido ou falsamente acusado por alguém, o cristão sincero tem então no seu coração uma certeza: a questão é espiritual e não pessoal. É algo divino e não humano, pois o Senhor nos alertou a ajudar, exortar e amar ao próximo. Pode ter aparência humana, porque são conflitos que vêm, então, muitas das vezes, através de rancor, ódio, ressentimento, falta de perdão, vem de pessoas, de circunstâncias, adversidades. Elas até têm essa origem humana, mas no fundo são espirituais. E a raiz sempre é demoníaca. Então lembre-se disso. Não é contra pessoas. É sempre contra o diabo e seus anjos.
Espero que eu tenha te ajudado. Assista toda essa playlist. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Um beijo no seu coração. Que Deus nos abençoe.